Arjuna disse: ó Krishna, qual é a situação da pessoa que não segue os princípios das Escrituras, mas adora de acordo com sua própria imaginação? Está em bondade, em paixão ou em ignorância? Arjuna Vacha de Shastra Vidin Utsrija Jajante Shradayam Vita Desham Nishtatuka Krishna Satvam Nahorajastama. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 17, verso 1. Prabhupada explica, a gente entende, Bimala. No quarto capítulo, verso 39, está dito que uma pessoa fiel a um tipo de adoração particular eleva-se gradualmente ao estágio de conhecimento e alcança o estágio perfeccional mais elevado de paz e prosperidade. É o que todo mundo está buscando, né? Paz e prosperidade. E felicidade também, mas sem paz. Sem paz não tem felicidade, Bímola. A primeira coisa tem que ter paz, prosperidade. Aí sim a pessoa consegue ser feliz. E para conseguir isso é preciso conhecimento, mas conhecimento completo e perfeito. Senão a pessoa se engana, se frustra, se decepciona, se perde, fica perdida, perplexa. No 16º capítulo conclui-se que a pessoa que não segue os princípios delineados nas escrituras védicas chama-se um asura, em português, demônio. Tá vendo? Olha o detalhe, o demônio só se ferra. Não, às vezes ele consegue se dar bem 10, 15 anos no máximo. Não, aparentemente. Não, nunca se dá bem, né? Porque Krishna é o dono da paz, da prosperidade. Na prosperidade ele dá facilmente. Depende da ficha corrida do peão, né? Se ele está na lista ou não. Mas prosperidade Krishna dá. Agora paz já é um pouquinho mais complicado. Felicidade mais complicado ainda. Não, tem que fazer o que Deus quer, né? Você me corta, eu me perco, Bímola. Aqui, ó. Peraí, deixa eu ver esse trecho aqui de novo. A pessoa que... Isso aqui é uma máxima. A pessoa que não segue os princípios delineados nas escrituras védicas chama-se um asura, um demônio. E a pessoa que segue as injunções das escrituras fielmente chama-se um deva ou semideus. Tá vendo? Quem segue se dá bem, quem não segue se dá mal. É simples, claro. Muita gente fala, está metendo medo. Não. Quem avisa, amigo é. Esse é o detalhe, quem avisa, amigo é. Quer se dar bem? Siga Deus, obedeça a Deus, se submeta a Deus. Quer se dar mal? Faz qualquer outra coisa. Agora, se a pessoa segue com fé algumas regras que não se mencionam nas injunções escriturais védicas, qual é a sua posição? Esta dúvida de Arjuna será esclarecida por Krishna. Aqueles que criam algum tipo de Deus, selecionando um ser humano e depositando sua fé neste ser humano, adoram em bondade, paixão ou ignorância. Tais pessoas alcançam o estágio perfeccional da vida? É possível que elas se situem em conhecimento verdadeiro e se elevem ao estágio perfeccional mais elevado? Todo mundo tem perguntas. E o Bhagavad Gita, como ele é, tem todas as respostas. E Arjuna é nosso representante, né? Arjuna está lá fazendo todas as perguntas que a gente gostaria de fazer e até aquelas que a gente nem tem condições de fazer, o Arjuna fez, está fazendo. Esse é o Bhagavad Gita.
Arjuna perguntando tudo e Krishna, o Deus Supremo, a causa de todas as causas, o Pai de todos, a verdade absoluta, respondendo todas as perguntas. Krishna é o dono da verdade, Bimala. E o devoto de Deus é o representante do dono da verdade. E verdade é o que Krishna fala, o resto não tem verdades temporárias, relativas, mas isso não é aceito como verdade. Hoje é verdade, no passado não era verdade, no futuro não vai ser verdade. É assim com as verdades relativas, então são inúteis. No passado, no presente e no futuro, as verdades relativas. E é o que se ensina nas redes de ensino, né? Verdades relativas, inúteis. No passado, no presente e no futuro. No passado nem existiam. No presente existe, no futuro será descartada, deletada, desmentida, superada, alterada, remendada. As verdades relativas precisam ser revisadas, corrigidas, atualizadas ou descartadas. Tá, todo mundo já entendeu, tá bom. Não entendi. Agora só falta realizar, né? Então, tais pessoas alcançam as pessoas que inventam fé, Deus e outras coisas, alcançam o estágio perfeccional da vida. É possível que elas se situem em conhecimento verdadeiro e se elevem ao estágio perfeccional mais elevado? E aqueles que não seguem as regras e regulações das escrituras védicas, mas que têm fé em algo e adoram deuses e semideuses e homens, eles têm êxito em seu esforço? Isso aqui é legal, adorar, tem fé em algo, adorar algo. E adoram deuses e semideuses e homens, eles têm êxito em seu esforço? Arjuna coloca estas perguntas para Deus, Krishna, e a resposta todo mundo já sabe, né? Não vai dar certo, não vai atingir a perfeição, não vai se elevar, não vai se dar bem. Por quê? Porque só se dá bem quem faz o que Deus manda. Religião são as leis de Deus, as leis de Deus. E religião é o que inventam por aí, né? É o que mais tem achismo, invencionismo, especulismo. Por isso que o mundo está essa maravilha, apesar de toda religiosidade, apesar de todas sofias, teosofias, gnoses, esoterismo, ocultismo, tem tanta invenção, né? Agora, o que está na moda agora? É o conhecimento quântico, agora computador quântico, não sei o que quântico. Sabe que Krishna já falou sobre isso? Está no Gita, Krishna falou tudo no Gita já. Vou repetir. Ele falou num verso lá, no capítulo 9, se eu não me engano. Não decoro nada, meu. Eu só quero entender. Se eu conseguir entender Deus, seus mundos, suas leis, sua criação, já está bom demais. Materialmente falando, né? Essas invenções. Primeiro que elas não existiam no passado, nem vão existir no futuro. Segundo, Krishna falou, todas as suas esperanças serão, materialmente falando, viu gente? Todas as suas esperanças serão frustradas. Todos os seus planos fracassarão. E todo o seu conhecimento não vai dar em nada. Vai ser destroçado. E ponto final. Tem mais um minuto. Um minuto a mais para a gente ler os ensinamentos do Senhor Chaitanya, por sua divina graça, a ser Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Cadê, hein? Calma, estou procurando aqui. calma.
Já achei onde nós paramos. Brahma ficou espantado. Esse passatempo é legal. -7. -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui, ó. Brahma ficou espantado, porque o porteiro voltou lá, né? Krishna mandou perguntar qual Brahma que era, qual filho primogênito que era, de qual universo. E Brahma ficou espantado. Por que Krishna teria feito esta pergunta? Ele informou ao porteiro: por favor, diz-lhe que Brahma, que tem 4 cabeças e é o pai dos 4 Kumaras, veio vê-lo. O porteiro informou isso a Krishna e depois pediu que Brahma entrasse. Brahma ofereceu suas reverências aos pés de lótus de Krishna e após recebê-lo com todas as honras, Krishna perguntou sobre o propósito de sua visita. Falar-vos-ei do meu propósito de vir aqui, respondeu o Senhor Brahma. Porém, primeiro vos peço o obséquio de dirimirdes uma dúvida. Vosso porteiro disse-me que perguntastes qual Brahma viera vê-lo. Poderia saber se existem outros Brahmas além de mim? Ao ouvir isso, Krishna sorriu e imediatamente chamou muitos Brahmas de muitos universos. Então o Brahma de 4 cabeças viu muitos outros Brahmas vindo ver Krishna e oferecendo-lhe seus respeitos. Alguns deles tinham 10 cabeças, alguns tinham 20, alguns tinham 100, e alguns até mesmo 1 milhão de cabeças. Puxa vida! Imagina o tamanho do universo que ele cuida, Bhima. Na verdade, o Brahma de 4 cabeças nem sequer podia contar os Brahmas, os filhos primogênitos que estavam oferecendo suas reverências a Krishna. Krishna então chamou muitos outros semideuses de vários universos, e todos eles vieram oferecer os seus respeitos ao Senhor Krishna. Ao ver essa maravilhosa exibição, o Brahma de 4 cabeças ficou nervoso e começou a sentir-se nada mais que um mosquito no meio de muitos elefantes. Como tantos semideuses ofereciam reverências aos pés de lótus de Deus, Krishna, Brahma concluiu que ninguém pode calcular a ilimitada potência de Krishna. Os elmos dos diversos semideuses e Brahmas brilhavam reluzantemente na grande assembleia, e as orações dos semideuses faziam um som ensurdecedor. Querido Senhor Krishna, disseram os semideuses, é uma grande misericórdia que nos chamastes para vos ver. Tendes alguma ordem específica? Caso tiverdes, executá-la-emos imediatamente. Não quero nada especial de vocês, respondeu o Senhor Krishna. Só queria ver-vos juntos de uma só vez. Ofereço-vos minha bênção. Não temais os demônios. Por vossa misericórdia tudo está bem, responderam todos eles. Não há perturbação no momento, pois em virtude de vossa encarnação todo infortúnio é subjugado. Enquanto via Krishna, cada Brahma pensava que ele estava apenas dentro de seu universo. Depois desse incidente, Krishna despediu-se de todos os Brahmas, e eles, após oferecerem-lhe reverências, retornaram para seus respectivos universos. Ao ver isso, o Brahma de 4 cabeças caiu de imediato aos pés de lótus de Krishna e disse: tudo que pensei sobre vós a princípio foi tolice. Qualquer um pode dizer que vos conhece perfeitamente, mas quanto a mim, não posso sequer conceber quão grandioso sois vós. Estais além de minha concepção e entendimento. É por isso que o Mestre Jesus falou, né, Bimala? Aquele que me enviou, que é Krishna, né, é maior do que eu. Só que tem gente que não lê essa parte, acho que não vê
Não leu essa parte. Se leu, não entendeu, né? Aquele que me enviou é maior do que eu. Mas voltando ao ponto aqui, este universo específico tem a largura de apenas 6 bilhões e meio de quilômetros. Ó, a medida do universo aí. Os cientistas que estão fazendo a sua pesquisa patife, como Prabhupada fala a Bíblia. Os cientistas fazem pesquisa patife e não chegam a conclusão nenhuma. A ciência dele pode ser, quem sabe, talvez. Este universo específico de Brahma de 4 cabeças tem a largura de apenas 6 bilhões e meio de quilômetros. Tá bem, 6 bilhões e meio de quilômetros, informou-lhe Krishna. Mas existem muitos milhões e bilhões de universos que são muitíssimos maiores que este. Alguns deles têm a largura de muitos trilhões de quilômetros, e todos esses universos precisam de Brahmas fortes, e não apenas Brahmas de 4 cabeças. Krishna então informou a Brahma que esta criação material é só 1/4 da manifestação da minha potência criativa. 3/4 dessa potência estão no reino transcendental. Após oferecer reverências, o Brahma de 4 cabeças despediu-se de Krishna e pôde entender o significado da energia de 3/4 do Senhor Krishna. Portanto, o Senhor Krishna é conhecido como Triyadishvara, um nome que indica as suas principais moradas, Gokula, Mathura e Dwarka. Essas 3 moradas são plenas de opulências, e o Senhor Krishna é o amo de todas elas. Situado em sua potência transcendental, o Senhor Krishna é o amo de todas as energias transcendentais, e ele é pleno de 6 opulências. Porque é o Senhor de todas as opulências, todos os textos védicos aclamam Krishna como a suprema personalidade de Deus. O Senhor Krishna Chaitanya então cantou uma bela canção sobre as opulências de Krishna e Sanatana Goswami a ouviu. Todos os passatempos de Deus, Krishna, são exatamente como as atividades dos seres humanos, cantou o Senhor. Portanto, deve-se compreender que sua forma é como a de um ser humano. Na verdade, um ser humano é apenas uma imitação de sua forma. A roupa de Deus, Krishna, é tal a qual a de um vaqueirinho. Ele carrega uma flauta em sua mão e parece exatamente com um jovem adolescente. Ele é sempre travesso e brinca como um menino comum. O Senhor Krishna Chaitanya falou então a Sanatana Goswami sobre os belos aspectos de Deus, Krishna. Ele disse que quem compreende essas belas qualidades desfruta um oceano de néctar. A potência de Yogamaya de Deus, Krishna, é transcendental e está além da energia material. Mas o Senhor exibe a sua potência transcendental, mesmo dentro deste mundo material, só para satisfazer os seus devotos confidentes. Assim, ele aparece no mundo material para satisfazer os seus devotos, e suas qualidades são tão atrativas que o próprio Krishna anseia por compreender a si próprio. Quando ele está todo decorado e se posta com o seu corpo curvado de 3 maneiras, suas sobrancelhas sempre se movendo e seus olhos tão atrativos, as vaqueirinhas ficam encantadas. A sua morada transcendental está no topo do céu transcendental, onde ele reside com seus companheiros, os vaqueirinhos, as vaqueirinhas e todas as deusas da fortuna. Lá todos o conhecem como Madana Mohana.
Existem muitos passatempos de Deus, Krishna, tais como os seus passatempos sob as formas de Vasudeva e Sankarsana, e no céu material, os seus passatempos são efetuados pela primeira encarnação Purusha, o Criador do mundo material. Tá, já parei. Nossa, Vishnu, não pode ler nenhuma palavra a mais, nenhuma menos. Nossa, Vishnu. Krishna, Balarama Radhe, que cruz pesada, barulhenta. Vamos parar aqui então. Existem muitos passatempos de Deus, Krishna, Ctrl D. Existem muitos passatempos. Tá bom, já dá para achar. Se qualquer rico vive desfrutando aí no mundo material, agora Deus não pode viver desfrutando com todos aqueles que o amam, com o seu séquito, na sua morada eterna, do jeito que lá tudo é do jeito que Ele quer. Não, Deus não pode. Com certeza esse Deus não é Krishna, porque Krishna pode tudo. Onde eu estava, hein? É verdade. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, ele está de graça junto com o Bhagavad Gita, como ele é no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita, no caso dos Ensinamentos do Senhor Chaitanya. A única opção é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links aqui. Já apareceu o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. O link da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, Prabhupada, um santo no século XX, o resumo dessa coleção, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado então, tá combinado. Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya é o 8º link. Tá bom? Então tá bom. Então, vamos cantar. Não, agenda nunca acerto. Agenda, calma, estou indo na agenda. O que tem aqui? Tem aniversário, Bimala. Nesta terça-feira, dia 9, sabe quem está fazendo aniversário? É a Bhaktin Liz Fávaro Maia, de Botuverá, Santa Catarina. Então, canta parabéns aí para ela, Bimala. Nós não somos o corpo, nós somos a alma, servo de Krishna, iludidos por Maya. Nesse dia de festa vamos comemorar e vamos todos cantar. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Parabéns, Bhaktin Liz, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos que você ama, gente boa. Que mais, hein, Bimala? Só isso, tá bom. Vamos falar dos links? Tá bom, onde nós paramos, hein? Nossa, Krishna, não inventa na última hora. Krishna existe, veja as provas. Lido, já falamos. Krishna existe, vejam as provas, já falamos.
Tá na primeira linha, LHK, Links Hare Krishna. Qual o próximo agora? Tem que procurar. Você inventa, depois eu que atraso o programa. Letra K. Krishna Jamas, também aniversário de Deus, lives, Ashram, Vrajabhumi, as lives. Nossa, na época da pandemia fizeram muitas lives, né? Para o benefício do mundo inteiro, né? Os devotos nessa época aumentaram as lives, fizeram mais lives. Lives de Vrajabhumi. Vrajabhumi é Rio de Janeiro, não é não? Nova Gokula, Fazenda Nova Gokula, ISKCON Brasília, lives da Krishna FM, lives de Curitiba, lives do Templo de Florianópolis, live do Templo de Porto Alegre, lives do Templo do Rio de Janeiro, lives do Templo de Suzano. As lives, depois vão testar um por um, né? Ver se todos estão funcionando. Se não estão funcionando, vamos tirar. Ou atualizar o link, né, Bimala? Tá, lives. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para a gente não perder, para a gente não esquecer onde parou, senão depois, filho, onde nós lemos, o que nós lemos mesmo, né? Você lembra, Bimala? Não. E você, né? Eu também não lembro. Minha cabecinha de pano. E a sua, Bimala? A tua é de vento. Deu certinho. Tem que olhar aí quais lives ainda tá funcionando e atualizar, tá? Tá vendo? Você atrasa o programa da rádio, você fica inventando. Mas pelo menos a gente já falou, né? Testar uma. Você inventa, hein, Bimala? Ô Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Ó, lives do Templo de Curitiba, Templo Hare Krishna de Curitiba, quer ver? O Facebook vive mudando também, ó. Ó. Aqui a mais nova. A mais nova faz 3 semanas aqui, ó. A maioria de 1 ano. Tulasidevi Maharani Ki Jai. Então, já deve ter outro link mais atual. Mas aqui está funcionando, ó. Tem um monte de lives aqui, ó. Vixe, lives que não acabam mais, ó. A maioria com 1 ano. Mas, como o conhecimento é eterno, não tem problema nenhum, são sempre atuais, cada vez mais atuais o conhecimento transmitido nessas lives. Tá bom? Então tá bom. Tá funcionando, tá bom. Tá, sim senhora, então vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam antes de ler a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Tá, estou prestando atenção, Bima. Tá, vamos tentar. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhei Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naisteke.
Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo Os Ensinamentos de Narada a Vasudeva. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanatimirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sulti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Onde nós paramos, hein? Página 355, L-8, no final da página. Peraí, deixa eu ajeitar a tela aqui para não ofuscar. Não centralizei a letra. Tá vendo? Se fica me apressando, eu erro. Já sou ruim de serviço. Não vou reclamar. Vishnu. Agora vai. Sabe-se que a conversa entre os Navajogendras e o rei Nimi ocorreu por volta da época do senhor Ramachandra, há quase 2 milhões de anos atrás, muitas centenas de milhares de anos atrás. Porém, no Bhagavad Gita, que foi falado apenas 5.000 e poucos anos atrás, o próprio Senhor Krishna afirma que qualquer pessoa, a despeito de sua situação de vida material, pode tornar-se o mais querido devoto do Senhor Krishna, caso se renda sem reservas aos pés de lótus de Deus, Krishna. Está vendo? A ordem é eterna, o conhecimento é eterno, é a verdade absoluta, nunca muda. Era verdade no passado, é verdade agora, é verdade no futuro. E depois que toda a criação material for destruída, continuará sendo verdade, é uma verdade eterna, por isso é uma verdade absoluta. Portanto, as pessoas caídas de Kali Yuga devem aproveitar-se da misericórdia especial dos devotos de Deus e unir-se ao movimento Hare Krishna, a fim de aperfeiçoar as suas vidas e voltar ao lar, voltar à morada eterna. Por outro lado, os sacerdotes brahmanas, os membros da ordem real e os comerciantes, mesmo após receberem a permissão de aproximar-se dos pés de lótus do Senhor Supremo Hari, recebendo o segundo nascimento através da iniciação védica, podem se confundir e adotar diversas filosofias materialistas.
Afirma-se que pouco conhecimento pode ser muito perigoso. Neste verso condena-se aqueles que têm orgulho de sua posição social e que dessa maneira deixam de aperfeiçoar a sua adoração à personalidade de Deus, Krishna. Muryanti Annaya Vajina. Em português, ficando atraídas pelo gozo dos sentidos resultante de elevada posição dentro do sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, essas pessoas tornam-se mais atraídas pela ilusória filosofia mundana do que pela verdade absoluta, que não é material. No sistema védico, os sacerdotes brahmanas, os governantes e os comerciantes, como se menciona neste verso, recebem iniciação no mantra Gayatri e são considerados 2 vezes nascidos ou homens altamente civilizados. Mediante o estudo da literatura védica, o cantar de mantras védicos, a execução de cerimônias ritualísticas e a adoração do mestre espiritual e da personalidade de Deus, Krishna, tais pessoas, pouco a pouco, se aproximam dos pés de lótus do Senhor Supremo, Krishna. Se alguém, nessa posição nobre, fica orgulhoso de seu status ou fascinado pelo mundano desfrute celestial, que sem dúvida é disponível aos seguidores do sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, tal pessoa confundida retorna à ilusória plataforma material de nascimentos e mortes. Ele acha que é a posição, né? Ele acha que é um sacerdote brahmana, é isso, é aquilo. Ele esquece que é um servo eterno de Deus e que está servindo naquela posição. Ele não é aquela posição, ele está servindo naquela posição. Ele confunde ele com a posição. Aí, tal pessoa confundida retorna à ilusória plataforma material de nascimentos e mortes. Eu sou um mestre. Já era. Eu sou um servo de Deus, um servo eterno de Deus, Krishna, que estou servindo na posição de mestre, de governante, disso ou daquilo. Eu não sou isso. A pessoa passou disso, está iludida, né? Se ela achar que é algo mais que um servo eterno de Deus, Krishna, já está iludida. E tal pessoa confundida e iludida retorna à ilusória plataforma material de nascimentos e mortes. Mesmo, Prabhupada falou, né? Somos servos do servo, do servo, do servo de Deus. O Senhor Chaitanya, Krishna falou e os seguidores fiéis de Krishna e do Senhor Krishna Chaitanya repetem a mesma coisa. Somos servos do servo, do servo, do servo de Deus, Krishna. Mesmo os semideuses que estão no mais alto escalão caem vítimas da sedução de Maya, como se descreve no primeiro verso do Shrimad Bhagavatam, Muryanti Jasuraya, a fim de justificarem os seus desejos ilusórios de desfrutar a matéria morta. Semelhantes tolos condenam a si mesmos devido ao fato de minimizar a necessidade de adorar a personalidade de Deus, Krishna, e erroneamente tentar dar igual importância à seção Karmakanda dos Vedas, que concedem gozo do sentido celestial em troca da execução de cerimônias ritualísticas prescritas. O Bhagavad Gita 2.42 descreve esses falsos racionalistas. Jamimam pushpitam vacham pravadanti avipashtita vedavadarata partha nanya astiti vajina. Em português, os homens de pouco conhecimento
estão extremamente apegados às palavras floridas dos Vedas, que recomendam várias atividades fruitivas àqueles que desejam elevar-se aos planetas celestiais com o consequente bom nascimento, poder e assim por diante. Por estarem ávidos de gozo dos sentidos e vida opulenta, eles dizem que isto é tudo o que existe. O significado de Srila Prabhupada sobre este verso dá uma visão clara acerca da classe de homens ofensivos descrita nesta passagem. As pessoas em geral não são muito inteligentes e, devido à sua ignorância, elas ficam muito apegadas às atividades fruitivas recomendadas nas porções Karma Kanda dos Vedas. Só lhes interessam propostas de gozo dos sentidos para desfrutarem a vida no céu, onde há disponibilidade de vinho e mulheres. E é no céu, paraíso, planetas celestiais superiores. Vinho, mulher e música. Música, não é barulho que tem, esse barulho que tem aqui no mundo, que a gente acha que é música. Eu estou falando do primeiro mundo, onde tem cantores de verdade e músicos de verdade. Mesmo isso são barulhos perto das músicas dos planetas celestiais paradisíacos superiores. Vinho, música e mulher é o que tem no paraíso, que é material também, que tem começo, meio e fim. Péssimo negócio, péssima ideia. Prabhupada chama de fantasmagoria. Onde está? Peraí. Vou ler esse trecho de novo. Só lhes interessam propostas de gozo dos sentidos para desfrutarem a vida no céu, onde a disponibilidade de vinho e mulheres e a opulência material é muito comum. Nos Vedas recomendam-se, só por volta de 5% vai para o céu. Morreu, foi para o céu. Tá bom, se ele for bonzinho, né? E pessoas boas de verdade, só por volta de 5% das pessoas do mundo inteiro. Então você vê que raríssimas pessoas vão para o céu, que não é um bom negócio, mas só por volta de 5% que vai para o céu. Péssimo negócio. Pra você ter uma ideia, tanto o céu quanto o inferno dá na mesma. Para o devoto, o céu e o inferno dá na mesma. Nos Vedas recomendam-se muitos sacrifícios para elevação aos planetas celestiais, especialmente os sacrifícios de Otistoma. De fato, declara-se que qualquer um que deseja elevar-se aos planetas celestiais deve executar. Não vai dar tempo. Tá bom, então vamos parar aqui no começo dessa página. Tá bom, Bímola, vou anotar aqui. Página 358. Vamos ver o que os Vedas recomendam. Nos Vedas recomendam-se muitos sacrifícios para elevação aos planetas celestiais. Página 358, linha 2, tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá, não falei o nome da site. Nossa, não é fácil não, hein? Você entra no nosso site eu não falei mesmo, Bima? krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica aí no link, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente.
canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdarradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então, tá combinado. Então, Bimala, vamos ler mais um pouquinho do livro O Néctar da Devoção, por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Paramos onde, hein? A história por trás 9 menos 1. Menos 9 menos 1. As marcações da Bíblia. A história por trás menos 9 menos 1. Tá, vamos ver se eu não esqueço. Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aqui. A história por trás desse verso é que os dois filhos de Kuvera, que é o tesoureiro dos semideuses, estavam envaidecidos por causa da opulência de seu pai. Certa vez, em um planeta celestial, eles se divertiam em um lago com algumas donzelas do céu, as quais estavam nuas. Vinho, mulher e música, né? Esses semideuses estavam desfrutando das mulheres nuas, viu? Naquela ocasião, o grande santo Narada passava pela estrada e ficou desgostoso vendo o comportamento dos filhos de Kuvera. Ao verem Narada passando por ali, as donzelas do céu cobriram seus corpos com panos, mas os dois filhos de Kuvera, por estarem bêbados, não tiveram o mesmo bom senso. Narada irritou-se com o comportamento deles e os amaldiçoou deste modo. Porque vocês são destituídos de juízo, é melhor que se tornem árvores em vez de serem os filhos de Kuvera. Ao ouvirem tais palavras, os rapazes voltaram a si e pediram a Narada que os perdoasse por suas ofensas. Narada então disse: sim, vocês se transformarão em árvores Arjuna, e situar-se-ão no quintal de Nanda Maharaja. Porém, o próprio Krishna aparecerá no devido tempo como o filho adotivo de Nanda Maharaja e o salvará. Em outras palavras, para os filhos de Kuvera, a maldição de Narada foi uma bênção, pois indiretamente foi predito que eles poderiam receber a graça do Senhor Krishna. Depois disso, os dois filhos de Kuvera permaneceram como duas grandes árvores Arjuna no quintal de Nanda Maharaja, até que o Senhor Damodara, para satisfazer o desejo de Narada, arrastou o pilão ao qual estava amarrado e atingiu as duas árvores, tombando-as violentamente. De dentro das árvores tombadas saíram Nalakuvara e Manigriva, os quais, à ocasião, já haviam se tornado grandes devotos do Senhor Krishna. Há uma passagem no Hayashirsha Pancharatra em que declara: meu querido Senhor Krishna, ó Suprema Personalidade de Deus, não quero nenhuma bênção como resultado de minha vida religiosa, nem quero algum desenvolvimento econômico, gratificar-me satisfazendo os sentidos ou a liberação. Oro apenas que eu seja um servo eterno a vossos pés de lótus. Por favor, obsequiai-me e concedei-me esta bênção. No mesmo Hayashirsha Pancharatra, depois que Nrsimhadeva quis abençoar Prahlada Maharaja, Prahlada não aceitou nenhuma bênção material e simplesmente pediu ao Senhor Krishna a graça de permanecer o seu devoto eterno. A este respeito, Prahlada Maharaja citou o exemplo de Hanuman, o servo eterno do Senhor Amachandra, que também estabeleceu o exemplo de jamais pedir alguma graça material ao Senhor Krishna. Ele permanecia sempre ocupado
no serviço ao Senhor Amachandra. Este é o caráter ideal de Hanuman, em virtude do qual ele ainda é adorado por todos os devotos. Prahlada Maharaja também ofereceu suas respeitosas reverências a Hanuman. Há um verso bem conhecido falado por Hanuman, no qual ele diz: Meu querido Senhor Krishna, se assim quereis, podeis me dar a salvação desta existência material, ou o privilégio de me fundir em vossa existência. Eu, nada obstante, não desejo nenhuma dessas coisas. Mesmo após a liberação, não quero nada que diminua a relação de Senhor e servo que tenho convosco. Em uma passagem, você vê, Bimala, o relacionamento de Hanuman com o Senhor Krishna era de servo, amo e servo, Senhor e servo. Mas nem isso as pessoas entendem, né? As pessoas falam que são servas de Deus, mas faz Deus de empregado. Deus me dá pão, me dá mulher, me dá saúde, me dá emprego, me dá... Nossa! Parece um pedinte profissional. Aí quando ele vai no templo ou na igreja, Deus já fala assim: o que será que ele vai me pedir hoje, hein? Quem está servindo quem aí? Em uma passagem similar do Narada Pancharatra afirma-se que: Meu querido Senhor Krishna, não desejo alcançar nenhum estágio de perfeição por intermédio da execução das cerimônias ritualísticas religiosas, por intermédio do desenvolvimento econômico, por intermédio do gozo dos sentidos ou por intermédio da liberação. Oro apenas que me concedais a graça de me manter sob vossos pés de lótus. Não desejo nenhum tipo de liberação como Salokya, residir em vosso planeta, ou Sarupya, ter as mesmas características corpóreas que vós. Oro apenas que me concedais a graça de poder estar sempre ocupado em vosso serviço amoroso. De forma similar no Śrīmad Bhagavatam 6.14.5. Maharaja Parikshit pergunta a Shukadeva Goswami: Meu querido sacerdote Brahmana, compreendo que o demônio Vritrasura foi um indivíduo muito pecaminoso e possuidor de uma mentalidade completamente absorta nos modos da paixão e da ignorância. Como foi que ele se desenvolveu até um estágio de tamanha perfeição no serviço prático e amoroso a Narayana? Ouvi dizer que mesmo pessoas eminentes que têm se submetido a austeridades severas e que são liberadas com pleno conhecimento têm que empreender um imenso esforço a fim de poderem se tornar devotos do Senhor Krishna. Conclui-se que tais pessoas são muito raras e quase nunca são vistas. Diante disso, surpreende-me o fato de Vritrasura ter se tornado tamanho devoto de Deus. No verso acima, o ponto mais importante a ser observado é que pode haver muitas pessoas liberadas que tenham se fundido na existência do Brahman pessoal, a luz. Porém, um devoto de Narayana, a suprema personalidade de Deus, é raríssimo. A verdade é Hari, mas é Hare Krishna de verdade, né? Krishna é o Narayana original, Bimala. Mesmo dentro... Posso continuar? Mesmo dentre milhões de indivíduos liberados, apenas um tem a fortuna de se tornar devoto de Deus, Krishna. Faz pouco tempo, um rapaz escreveu lá no Instagram, Bimala. Apesar da rádio, aí todos esses anos a rádio, os livros, isso e aquilo, o movimento Hare Krishna, vocês são tão poucos, né? Aí eu falei, bom, mas isso já foi falar, Krishna já falou isso, né? No Bhagavad Gita, que
que o Hare Krishna não é um movimento de massa, é uma escola de mestres. E pouca gente está disposta a fazer sacrifícios, a ralar, a buscar Deus de verdade, né? As pessoas querem ser enganadas, querem ser iludidas. Krishna falou lá, né, Bimala, no Gita, que dentre centenas de milhares, talvez um busque a autorrealização. Dentre centenas de milhares, talvez, não é certeza, um busque a autorrealização. E dentre aqueles que se autorrealizaram, é muito difícil encontrar um devoto de verdade, um que conheça Deus de verdade. Então, Hare Krishna não é um movimento de massa. Hare Krishna é a escola de mestres, mestre de verdade. Aí fica difícil, né? Pouca gente está disposta a pagar o preço, a ralar. Que Deus vai ralar. Sua Santidade Purushottama Swami falou isso, eu não esqueci, felizmente nunca esqueci. Que Deus vai ralar. Quem quer Deus, quem quer ralar? Todo mundo quer se dar bem, quer fazer Deus de empregado, né? Quer o mundo de Deus sem Deus, quer Deus sem obedecer Deus. Tá, vamos parar. No Śrīmad Bhagavatam 8.20, a rainha Kunti ora ao Senhor Krishna no momento em que ele está, ainda mais no Brasil, que é o maior oba-oba. O que mais tem no Brasil é oba-oba. Não tem. A coisa que mais tem no Brasil é oba-oba, fogo de palha. No máximo. No Śrīmad Bhagavatam 8.20, a rainha Kunti ora ao Senhor Krishna no momento em que ele está partindo. Meu querido Krishna, sois tão grandioso que até para grandes intelectuais resolutos e para Mahansas, almas plenamente liberadas, sois inconcebível. Distarte, se esses grandes sábios, que são transcendentais a todas as reações da existência material, são incapazes de conhecer-vos, como então é possível que nós, pertencentes da pouca inteligente classe feminina, conheçamos vossas glórias? Como poderemos compreender-vos? Neste verso, o que se deve observar em particular é que a personalidade de Deus não é compreendida pelas grandes pessoas liberadas, mas unicamente por devotos, como por exemplo a rainha Kunti em sua humildade. Embora fosse uma mulher e fosse considerada menos inteligente que um homem, ela compreendeu as glórias de Deus, Krishna. Este é o significado do verso. Não confunda regras com exceções. Tem gente que acha que as exceções viraram regras. Outra passagem muito importante encontra-se na coleção Śrīmad Bhagavatam 1.7.10, a qual se chama Verso Atimarama. No verso Atimarama declara-se que até aqueles que estão completamente liberados da contaminação material sentem-se atraídos pelas qualidades transcendentais do Senhor Krishna. Este verso Atimarama foi muito bem explicado certa vez pelo Senhor Krishna Chaitanya a Sanatana Goswami. Há uma explicação detalhada desse verso no livro Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, que a gente está lendo aqui todos os dias, né? E com certeza nós vamos chegar lá, se Krishna deixar. O significado do verso é que uma alma liberada não possui desejo algum de obter gratificação material. Muito embora... Isso aqui é uma máxima, uma alma liberada não possui desejo algum de obter gratificação material. Muito embora... Peraí, deixa eu printar isso aqui. Muito embora esteja inteiramente livre de todas as espécies de desejos materiais, ela se sente irresistivelmente atraída pelo desejo de ouvir e compreender os passatempos do Senhor Krishna. Podemos concluir, portanto, que as glórias e os passatempos do Senhor Krishna não são materiais.
Caso o fossem, como poderiam as pessoas liberadas, conhecidas como autossatisfeitas, atmaramas, sentirem-se atraídas por tais passatempos? Este é o ponto importante neste verso. É sem falar que as coisas materiais enjoam, né? Enjoa rapidinho. Música, filme, vida, tudo que é material enjoa rapidinho. Perde a graça. Já as coisas transcendentais, os passatempos, tudo que é transcendental só aumenta a satisfação, o prazer, o néctar. Pela declaração acima constatamos que um devoto não busca nenhum dos estágios de liberação. 5 são os estágios de liberação, os quais já explicamos como sendo um. Não vai dar tempo. Nem do 1. Bom, gente boa, então vamos parar aqui. Peraí, deixa eu anotar aqui. Ctrl D. Pela declaração acima já dá para achar, tá bom? Vírgula, tá? Pôs o vírgula, Bíblia. Não é fácil não. Bom, gente boa, você que não quer parar de ler esse livro, O Néctar da Devoção, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela. Mas se você quer esse livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceram os links. É o 7º link, tá aí, ó, O Néctar da Devoção. Se não achar, fale com a gente. pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. Vedom Kananta Maravinda Dalayatacha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandarpakotika Mania Vishesha Shobha. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. Hangani Yasa Sakalendriya Vriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiranjaganti Anandati Maya Sadhu Ala Vigrahasya. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami. Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti
Chiram Jaganti Arandati Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Adipusha Tamam Bhajami Govinda Adipusha Tamam Bhajami Govinda Adipusha Tamam Bhajami Govinda Adipusha Tamam Bhajami Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.